Boa tarde a todos. Meu nome é Vera Lúcia Lima de Moraes, eu sou oncologista pediatra do Centro de Oncohematologia Pediátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, da Universidade de Pernambuco, e estou na presidência do DAC. Hoje estamos iniciando a segunda aula do nosso curso Fique Atento, Pode Ser Câncer, e vamos dar uma viajada nos sinais e sintomas Pode Ser Câncer. Dentro das possibilidades e limites do câncer, nós temos a carcinogênese, que é o processo de origem mesmo do câncer, dos tumores. E esse processo de desenvolvimento dos tumores, eles podem estar relacionados a fatores ambientais, fatores genéticos e fatores que são inerentes ao próprio paciente. Quando a gente começa a entender isso, os fatores ambientais, ele não têm uma aplicação importante, não tem nenhum impacto para as crianças e adolescentes. Infelizmente, o que a gente vai poder entender no decorrer da nossa fala é que a prevenção secundária é a única arma que nós temos concreta para diminuir o risco dessas crianças chegarem tão avançados, com seus tumores tão avançados nos centros de referências. Então, dentro dessa prevenção primária, ainda podemos contar na criança com a vacina contra a hepatite B, tentando diminuir o risco do desenvolvimento do tumor hepático chamado hepatocarcinoma. Ou então a vacina também do HPV, recentemente instituída para os adolescentes na prevenção do câncer de colo de útero. Mas o impacto dessas doenças ainda é muito pequeno, porque os tumores hepáticos eles são muito poucos dentro dessa faixa etária de criança e adolescente. Ainda dentro dessas possibilidades e limites, existem fatores de rastreamento que podem ser feitos para vários tipos de doença do adulto. Então, por exemplo, aqueles pacientes com suspeitas de câncer de mama, eles podem ser submetidos à ultrassonografia da mama ou à própria mamografia, tentando trazer esses pacientes de uma forma mais precoce ao centro de referência, ou até o próprio exame do Papa Nicolau para o diagnóstico precoce do câncer de colo de útero. Mas, infelizmente, mais uma vez, para as nossas crianças e adolescentes, o impacto desses rastreamentos ainda é muito pequeno. Algumas malformações e síndromes genéticas relacionadas às crianças merecem uma atenção especial, como a neurofibromatose ou outras malformações que podem ser avaliadas e essas crianças podem ser rastreadas. Então, mas também sem um impacto significativo. Aconteceu um trabalho multi-institucional em vários países tentando fazer um diagnóstico precoce do público de crianças abaixo de 6 meses, para tentar fazer diagnóstico precoce em neuroblastoma, que é um tumor originário do sistema nervoso simpático e que, quando ele se localiza na glândula suprarrenal, ele tem uma progressão de doença muito rápida. Só que a seleção desses pacientes, infelizmente, não houve um impacto importante, porque já se sabe que a idade abaixo de 1 ano para os pacientes diagnosticados com neuroblastoma já tem um impacto importante na curabilidade desses pacientes. Então, essas crianças elas foram rastreadas e, infelizmente, aconteceu que muitos desses pacientes foram supertratados, porque está dentro da história do neuroblastoma em crianças de pequena idade que ele pode ter um comportamento de remissão que não precisa de tratamento espontâneo, uma remissão espontânea. Então, na realidade, isso não trouxe um impacto positivo, pelo contrário, trouxe algum prejuízo para essas crianças que teriam sua doença curadas sem precisar ser submetidas a nenhum tratamento específico. A prevenção secundária, que é exatamente a detecção do câncer em seu estágio inicial, e que é considerada, que a gente fala como um diagnóstico precoce, então, a detecção desses sinais e sintomas que não se aplica somente para criança e adolescente. Tem esse impacto importante do ponto de vista dentro dessa faixa etária que nós estamos abordando, que é as nossas crianças e adolescentes de 0 até 19 anos.
E quando nós fazemos essa prevenção secundária, automaticamente nós estamos fazendo a prevenção terciária, porque nós estamos tratando essas crianças mais precocemente, consequentemente, nós estamos evitando algumas complicações do tratamento e as sequelas do tratamento futuro. Esses pacientes eles vão ser submetidos a uma medicação extremamente forte, dependendo do estadiamento, e, consequentemente, eles terão prejuízos ao longo da sua vida. Aqui a gente traz tudo isso mostrado nesse fluxograma. Então, o início biológico do tumor, e quase sempre os tumores da infância e da adolescência, eles têm um crescimento muito rápido. Aqueles fatores de risco que nós já falamos lá atrás, né, que são exatamente, que precisariam ser feita essa prevenção primária. Eu esqueci de dizer para vocês um dado muito importante, dentro desses fatores de risco, que não se aplica à criança, é a questão das campanhas contra o tabagismo no desenvolvimento do câncer de pulmão e câncer de bexiga, mas isso também só se aplica ao adulto. Dentro daqueles fatores ambientais, nós podemos até trazer uma recomendação aos pais que a gente precisa fazer uma educação alimentar das nossas crianças, porque no futuro eles podem desenvolver o câncer. Então, exatamente, dentro desses fatores de risco, é preciso que haja uma exposição mais longa a esses fatores de risco para o desenvolvimento da doença mais adiante. O rastreamento também nós já colocamos, que é a questão do neuroblastoma, que para nós isso também trouxe algum impacto, pelo contrário, negativo. Enfim, o que nós temos de concreto é o diagnóstico precoce. Nós precisamos realmente focar no diagnóstico precoce, tentando fazer essa prevenção secundária, trazer esses pacientes com os seus sinais e sintomas precocemente, para que a gente consiga uma curabilidade e diminua as sequelas do tratamento dessas crianças. Alguns efeitos que estão elencados aqui nesse slide têm uma importância muito grande relacionada a essa minha fala anterior, que são os efeitos do atraso do diagnóstico. Por exemplo, se você está diante de um sarcoma, que é um tumor das partes moles, no seu estádio inicial, esse paciente vai ter uma chance de cura de 90%. Em contrapartida, se esses sarcomas eles são avançados, você já recebe esse paciente com doença avançada, essa curabilidade ela cai para 30%. E não é somente a curabilidade, é a necessidade desse paciente ser exposto a um tratamento mais agressivo. Então, as sequelas tardias, aquilo que aquela prevenção terciária, nós estamos deixando de fazer. Um outro exemplo. Por exemplo, os tumores ósseos. Tumores ósseos, eles acometem crianças de uma idade um pouco maior. Quando você consegue trazer esses pacientes com esses tumores de uma forma mais inicial, você vai curá-los e você vai evitar as sequelas, no caso, uma amputação. Então, isso aí pode trazer um impacto negativo na qualidade de vida desses pacientes. E assim vai. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção também aqui é sobre o uso indiscriminado dos corticoides. Então, o paciente chega com algum sinal ou sintoma de dor, né? E o inchaço de articulações, enfim, sugestivo de uma artrite. Existe uma prática muito comum hoje de se usar o corticoide indiscriminadamente. E isso pode ter um impacto muito importante no diagnóstico e tratamento das leucemias, porque as leucemias linfóide aguda, elas têm uma resposta muito boa ao corticoide. E você pode retardar esse diagnóstico e deixar de curar essa criança. Como o comportamento biológico dos tumores da infância, ele é muito agressivo, eles são, na grande maioria, tumores bastante indiferenciados.
é até muito comum essas crianças procurarem ou ser atendidas inicialmente num departamento de emergência. Então, por exemplo, uma alteração hematológica, o paciente faz um hemograma e ele tem alterações gritantes, uma anemia de 7 gramas, tem uma trombocitopenia, que é uma plaquetopenia de menos de 10 mil, e uma leucometria de mais de 100 mil. Quando, na realidade, esse paciente ele deixou de passar pela atenção primária. Então, é importante que essas pessoas, esses médicos, esses profissionais que também estão trabalhando dentro das emergências, eles fiquem atentos, porque essa sintomatologia pode já ir direto, esses pacientes já podem ir direto ser atendidos inicialmente numa emergência. Um outro tipo de sintoma convulsões, uma convulsão de início agudo, e pode ser um sinal de hipertensão intracraniana associado a alguns fatores focais, né, paralisia de nervo craniano, déficit neurológico, ataxia, que é um tremor das mãozinhas, que está relacionado à localização do tumor, e isso pode ser um tumor já importante do sistema nervoso central. Algumas alterações também metabólicas. Existem alguns tumores, como os linfomas, que eles trazem algumas alterações metabólicas. E essas crianças podem ser levadas ao serviço de emergência apresentando esse tipo de sintoma. Então, tudo isso é importante que seja avaliado e que seja anotado e que seja percebido, para que a gente não passe batido diante de um tumor, né, da criança e do adolescente. Alguns fatores podem influenciar também no tempo para o diagnóstico do câncer infanto-juvenil. Alguns tumores, como o tumor de Wilms, é um tumor renal mais frequente da infância, e as leucemias. Esses dois tumores, eles têm um tempo para diagnóstico mais curto do que os tumores do sistema nervoso central, os tumores ósseos, pela forma de apresentação desses tumores. O tumor de Wilms, em uma grande percentagem, ele é descoberto pela própria família. E as leucemias agudas, ela tem um arsenal de sintomatologia bastante grande. Então, na realidade, ele pode chegar mais cedo aos centros de referência. Em contrapartida, dos tumores do sistema nervoso central, eles, na realidade, os pacientes fazem uma verdadeira via crucis para chegar, porque não se dá importância devida a esses sinais e sintomas de alerta. A mesma coisa acontece com os tumores ósseos. Quase sempre esses tumores chegam já com doença do pulmão. A localização do tumor também é um outro fator importante. Por exemplo, os tumores de partes moles que se apresentam na face, no nariz, enfim, que estão visíveis, eles têm o seu diagnóstico mais precoce na órbita, e com isso a gente se consegue fazer se ter uma curabilidade maior. A idade do paciente também vale muito a pena ter essa informação, porque as crianças menores, que elas estão sob os cuidados da mãe, dos pais, elas são trazidas para o centro de referência mais precocemente. Ou procuram ajuda, né, mesmo na atenção primária, uma ajuda médica na saúde, de uma forma ou de outra, e tem seu diagnóstico mais precoce. Em contrapartida, os adolescentes que já não estão sob o cuidado dessas mães, então, e que está relacionado principalmente aos tumores ósseos, nós percebemos que existe esse fator influencia muito na chegada desse paciente ao centro de referência. A suspeita clínica também, a desinformação médica ainda é muito grande. Infelizmente, as faculdades, elas não, dentro da sua graduação, não somente médicos, enfermeiros também, né, não existe uma informação que traga muito concreta para que essas pessoas, esses profissionais de saúde, eles possam fazer essa suspeição. A extensão da doença também. Então,
é muito comum esses pacientes já chegarem ao centro de referências com as suas doenças bastante extensa, isso diminuindo muito a curabilidade da doença. Essa percepção também da doença pelos pais, isso também é importante, é de extremo valor, né, que o cuidado e a percepção da doença pelos pais pode realmente contribuir para o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Além disso, o nível de educação dos pais, então, percebe-se, e trabalhos já mostram que pais que têm nível intelectual mais baixo, eles contribuem para um atraso do diagnóstico. A distância do centro de tratamento também, isso também dificulta o diagnóstico precoce. E a eficiência do sistema de saúde, né, que ainda deixa muito a desejar, então isso aí também vai contribuir para que essas crianças cheguem na sua forma mais tardia ao diagnóstico do câncer infanto-juvenil. Nessa cadeia de cuidados, aqui a gente vai mostrar a responsabilidade de quem é para fazer esse diagnóstico precoce. Nós já falamos que o início da doença, o início biológico da doença do câncer, o câncer infanto-juvenil, quase sempre são tumores bastante diferenciados, então eles têm um tempo de progressão da doença bastante curto. O tempo do diagnóstico em si, ele vai desde a detecção, que é a suspeição dos sinais e sintomas, passa pelo primeiro contato médico, daí a avaliação pelo oncologista, pelo especialista, e aí é feito, definido, concretizado o diagnóstico do câncer. Então, esse é o tempo que se leva para fazer o diagnóstico do câncer. Nesse outro fluxograma aqui, nós vamos perceber que da detecção dos sintomas até o primeiro contato médico, isso aqui vai estar envolvido tudo aquilo que foi inerente ao paciente e família, porque se a criança ou o adolescente ele começa a ter sinais e sintomas relacionados ao câncer infanto-juvenil, é preciso que essa criança seja levada ao médico. A orientação, a primeira coisa a fazer é procurar um médico. Do primeiro contato, a avaliação do oncologista vai depender da referência e contra-referência. Então, da atenção primária até o serviço de referência, que pode fazer o seu diagnóstico em curto espaço de tempo e com segurança. O que é que vai competir a um oncologista pediatra? A avaliação por esse médico até a confirmação do seu diagnóstico. E isso tem muito a ver com a referência para onde esse paciente foi encaminhado. É preciso que se tome informações se esse serviço ele tem condições de fazer esse diagnóstico rapidamente, porque não adianta você fazer a suspeição e encaminhar para um centro de referência onde existem algumas dificuldades em se fazer esse diagnóstico. E o tratamento que está relacionado à confirmação do diagnóstico do câncer e o início do seu tratamento. Então, vejam bem, o atendimento médico e sistema de saúde, eles precisam estar alinhados e vai aqui desde do primeiro contato até o início do tratamento. E o tempo total para o diagnóstico do paciente, ele vai desde a suspeição, que é a detecção dos sinais e sintomas, até o tratamento propriamente dito. Existem algumas ações que podem também contribuir para o diagnóstico precoce. Então, a primeira delas tem a ver com vocês, que é a atuação efetiva da atenção básica de saúde. Vocês fazem a vigilância e a promoção da saúde. A divulgação de informações para os profissionais e população. Programa de educação continuada no Estratégia de Saúde da Família. Isso que nós estamos aqui, nós estamos tentando capacitar vocês para a suspeição dos sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Estreitar a comunicação entre a atenção primária e a terciária, que é para agilizar o encaminhamento dos pacientes e a organização da rede. Acabamos de mostrar para vocês que não adianta vocês encaminharem um paciente para a atenção
terciária, sem que exista a segurança de que essa criança vai ser imediatamente submetida a um tratamento especializado. Bom, vamos aqui então falar um pouquinho sobre esses sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. E algumas coisas já foram até colocadas aqui pela professora Mariana Barro, mas eu vou repetir alguns poucos, mas não tem nada não, porque é sempre bom a gente sempre focar e enfatizar alguns pontos extremamente importantes nessa suspeição. O câncer infanto-juvenil, vocês já estão sabendo que ele é, na realidade, como estabelecido pelo Instituto Nacional do Câncer, são todas, pega esse público-alvo que é de 0 a 19 anos. É uma doença rara nesta faixa etária, está previsto para 2015 11.840 casos novos, e destes, no Nordeste, 2.790 casos. Corresponde a 2 a 3% dos tumores malignos no Brasil, também segundo informação do Instituto Nacional do Câncer, e a sua relevância social, porque é a primeira causa de morte por doença no Brasil, em todas as regiões da faixa de 1 a 19 anos, correspondendo a 7% do total dos tumores. Tem algumas diferenças do câncer infanto-juvenil com adulto. A sua origem biológica, né, os fatores de risco, os tipos histológicos. Os tipos histológicos do adulto, ele é mais, são os tumores epiteliais, no caso das crianças, são os tumores embrionários, a localização desses tumores e a resposta ao tratamento. Então, nós vimos que as leucemias, os tumores do sistema nervoso central, os linfomas, são os mais frequentes nessa faixa etária. E eles, apesar de serem tumores mais agressivos, eles têm uma resposta melhor ao tratamento. São predominantemente embrionários, portanto, essas células são bastante diferenciadas e, como já falei, têm uma resposta melhor ao tratamento. Mas essa história já melhorou muito, porque as taxas de cura passaram, no passado, de 35% e para mais de 75% hoje. Tem tumores que se conseguem curar em mais de 90% dos casos, apesar de querermos melhorar, principalmente as sequelas ainda trazidas por esses tumores. E para que você possa julgar e fazer um diagnóstico precoce, faça uma anamnese detalhada. Procure conversar melhor com esses pais, para que você possa, dentro desse contexto da história física, abrir o seu leque de diagnóstico. Além disso, o exame físico minucioso vai ajudar a flagrar a doença no seu estágio inicial. Não é muito fácil fazer diagnóstico precoce em câncer infanto-juvenil, porque eles se confundem muito com as doenças benignas comuns da infância. Mas é importante que pense que pode ser câncer, e daí você vai poder contribuir muito com esse trabalho que nós estamos propondo. Muitas vezes o estado geral está pouco comprometido no início, e isso deixa o médico pouco, na realidade, ele não vai valorizar tanto isso. Mas é preciso alertar o médico para esse tipo de apresentação. O câncer infanto-juvenil, ele tem dois grandes grupos, que são os tumores hematológicos, onde estão as leucemias e linfomas, e os tumores sólidos, como os tumores do sistema nervoso central, que são os tumores cerebrais, os tumores abdominais, aqui do neuroblastoma, hepatoblastoma, nefroblastoma, que é o nosso tumor de Wilms, é a mesma coisa, tumores ósseos, tumores de partes moles, rabdomilcicoma, sarcoma sinovial, e assim vai. Aqui a gente vai fazer uma abordagem exatamente trazendo para vocês, nesse fluxograma, nesse quadrinho, o que pode ser câncer e o seu diagnóstico diferencial. Então, alguns sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil, fazendo o diagnóstico diferencial com doenças que são comuns da infância, né? Então, a febre é uma febre persistente e indeterminada. Ela quase sempre vem associada, e quase sempre esses sinais e sintomas vêm associados a outros, a uma anemia. Pode ser uma leucemia, pode ser um linfoma, mas pode ser uma infecção. Mas você só vai poder entender isso se você realmente se debruçar e fizer uma anamnese detalhada para você ver alguns detalhes que vão fazer essa diferença. O reflexo esbranquiçado nos olhos pode ser um retinoblastoma, que é o tal olhinho de gato, mas pode ser uma doença de Coates, que é uma doença vascular, uma toxocaríase, que também é uma parasitose. Mas, enfim,
você tem que fazer esse diagnóstico, tentar buscar esse diagnóstico diferencial. Dor e aumento abdominal. Linfoma, que é um tipo de tumor, né, que está relacionado aos linfonóduos, sistema retículo endotelial, neuroblastoma, que eu já comentei um pouco com vocês, mas pode ser uma constipação, uma parasitose. Então, você pode até tratar a parasitose, mas você tem que ficar atento que você vai precisar fazer mais, abrir um leque de diagnóstico diferencial hoje, incluindo sempre as doenças neoplásicas. Tosse de espinéia, linfomas e neuroblastomas e tumores de células germinativos, eles podem dar alargamento de mediastino. E a sintomatologia é essa. Mas pode ser uma infecção do trato respiratório superior ou uma simples uma pneumonia. Dor ósseo-muscular, também, as leucemias, os tumores ósseos, neuroblastomas, eles podem vir acompanhados da dor ósseo-muscular. Pode ser uma doença reumática ou infecção viral. Aqui eu reforço muito cuidado com o uso do corticoide, pensando numa doença reumática, para que você não vá prejudicar o diagnóstico de uma leucemia, por exemplo. Dor de cabeça e vômitos matinais, pode ser um tumor do sistema nervoso central, mas pode ser uma cefaleia de tensão, uma enxaqueca ou uma infecção. Não esquecer que o tumor do sistema nervoso central, a grande maioria das vezes, ele leva muito tempo para chegar ao serviço de centro de referência, exatamente porque não se pensa da possibilidade de ser uma doença maligna. Linfadenopatia também, antes maiores do que 2 centímetros, que são chamadas ínguas, elas podem ser uma leucemia, um linfoma, uma doença metastática, mas pode ser uma linfadenite, uma infecção sistêmica, uma doença de colágeno. Sangramento espontâneo. Esses são formas de apresentação mais debilitantes, mas é preciso também investigar. Então, sangramento de pele, de gengiva, narinas, urina, etc. Pode ser uma leucemia, uma neuroblastoma, um tumor de vírus, mas a gente também, muitas vezes, você está diante de uma dengue ou de um calazar, mas a gente não pode esquecer que essas doenças, elas também precisam ser elencadas dentro do seu diagnóstico diferencial. Protrusão ocular. Então, na realidade, pode ser uma celulite de órbita, mas a gente não pode também esquecer que pode ser um sarcoma de órbita ou uma leucemia, que eu vou mostrar para vocês todos esses sinais e sintomas com mais detalhes. Aqui é o primeiro, a febre. A febre é muito frequente na faixa etária pediátrica, principalmente em crianças abaixo de 5 anos. É uma febre persistente de causa indeterminada. Como eu falei anteriormente, ela quase sempre não vem só, mas uma febre que se estende até mais de 8 dias, ela precisa ser esclarecida. Pode ser uma infecção, pode ser uma virose, mas a gente não pode esquecer que leucemias e linfoma quase sempre ele vem acompanhado de febre. Essa criança, por exemplo, ela tem sangramento diversos aqui na face. Então, essa criança, com o desenvolvimento, o passar dos dias, foram agregando outros sinais e sintomas, e isso serve de alerta para que essa febre ela seja investigada. Um outro sintoma é a cefaleia. Ela pode vir associada ou não a vômitos. Quase sempre são cefaleia com vômitos matinais. O tumor do sistema nervoso central corresponde a 15 a 20% dos tumores pediátricos malignos. E ele, na realidade, são tumores que chegam bastante avançados, as crianças bastante sequeladas. Outros sintomas, eles podem se agregar, como uma mudança do comportamento, até o desempenho escolar pode estar relacionado a isso. É muito importante escutar até a professora da criança, se for numa fase que ela já esteja frequentando a escola, para saber qual é o desempenho escolar que essa criança está tendo dentro da escola. Então, o olhar da mãe, principalmente, é muito importante. Então, o cuidador ele tem que estar envolvido aqui. E você que é médico, enfermeiro, então você precisa também ficar atento a esses sinais e sintomas. Adenomegalia. Eu acho isso ainda um assunto muito difícil, porque é muito comum, principalmente abaixo de 5 anos, as adenomegalias em várias cadeias, principalmente cervical. Mas no caso dessa criancinha aqui, vocês estão vendo, essa criança ela não só tem adenomegalia, ela também tem uma hepatosplenomegalia, uma criança consumida, bastante emagrecida. Então, nós percebemos que, infelizmente, essa criança deve ter levado algum tempo para chegar a esse estado.
é incomum e na realidade, são considerados anormais essas linfadenomegalias auricular posterior, supraclavicular e epitrocleana. Elas são consideradas sempre de risco nessas localizações. Mas os gânglios, eles também trazem as suas características que podemos direcionar para investigação de um processo infeccioso ou de um processo maligno. Quase sempre são indolores, são firmes, são fixos aos planos profundos e de superfície irregular, principalmente quando a gente está falando de um tipo de linfoma onde existe uma coalescência desse linfonódulo e que já sinaliza da possibilidade de ser um linfoma de Hodgkin. Sangramentos espontâneos, como eu mostrei lá no quadro, isso são sangramentos que são evidenciados na pele, na gengiva, nas narinas, ou uma hematúria, ou nas pálpebras. Aqueles sangramentos que você encontra naquelas áreas de atrito, nas perninhas, nos braços, então esses são pouco valorizados, mas é preciso também acompanhar. Então, as doenças que infiltram a medula óssea, como a leucemia e o neuroblastoma, a criança vai ter uma plaquetopenia e, consequentemente, vai sangrar. Então, essa criança, por exemplo, é uma criança criticamente doente, com vários sangramentos espontâneos no rosto, e se vocês puderem olhar com mais cuidado, vocês vão perceber que aqui existe uma tumoração, essa criança já tem um estadiamento avançado de um neuroblastoma e dificilmente ela vai se curar. Um outro tipo de sinal é a protrusão ocular. Então, é o deslocamento do globo ocular para fora. Faz diagnóstico diferencial com uma celulite, mas que você pode ter ou um tumor empurrando esse globo ocular para fora, ou, no caso da leucemia mieloide aguda, chamado cloroma, uma massa de célula leucêmica que se aloja aqui e, consequentemente, empurra esse globo ocular para fora. Essa semana passada, nós tivemos o Dia Nacional da Conscientização ao Diagnóstico Precoce do Retinoblastoma, que é esse que eu estou mostrando aqui para vocês. É o reflexo do olho de gato. Então, o retinoblastoma é o tumor intraocular maligno mais frequente da infância. Acontece mais frequentemente abaixo dos 4 anos de idade. E vocês podem perceber, esse aqui é o reflexo esbranquiçado do olho, também chamado de olho de gato. E essa criança tem esse reflexo bilateral, ela tem doença nos 2 olhinhos, e vocês podem perceber que ela tem um estrabismo convergente nesse olho, que também faz parte da doença. Para o diagnóstico mais precoce, o importante era que fosse feito, que já está preconizado no Sistema Único de Saúde, o teste do olhinho, ele pode contribuir, mas não é um teste do olhinho que seja feito pontualmente. O ideal era que pudesse haver uma sequência desse teste do olhinho, talvez a gente pudesse fazer diagnóstico mais precoce dessas crianças. Porque nessa fase aqui, essa criança não tem uma doença precoce. Pelo contrário, ela vai precisar provavelmente perder os 2 olhos, ela já deve ter perdido a sua visão, e preservar a visão faz parte do diagnóstico precoce. A fundoscopia, o ideal é que seja feita uma fundoscopia sob narcose, porque eles são crianças pequenininhas, para que o oftalmologista especialista ele possa detectar esse tumor na retina. As dores musculoesqueléticas permanente e progressiva pode ser até uma queixa comum, né, em crianças, principalmente na sua fase de crescimento. É falta de cálcio, dor do crescimento. Pode ser tudo isso, mas pode ser o osteosarcoma e um sarcoma de Ewing. Principalmente o osteosarcoma, ele acomete uma faixa etária de criança e de adolescente. E com isso, como falei anteriormente, eles não estão mais sob o cuidado do seu cuidador, da sua mãe, né, que está... Então, enfim, tem sempre uma história de trauma, mas que isso é irrelevante. Na realidade, a criança chega, o adolescente chega ao serviço com essa história, mas na realidade a dor ela acontece por distensão dessa cápsula e às vezes um simples raio-x, na grande maioria das vezes, às vezes não, na grande maioria das vezes um simples raio-x pode já mostrar alterações desse osso que tem tudo a ver com osteosarcoma. Essas dores musculoesqueléticas também elas podem vir nas doenças que infiltram a medula óssea, como as leucemias e o neuroblastoma. Quase sempre a febre está associada a esse tipo de tumor.
A anemia também é uma outra, é um outro tipo de alteração que nós podemos, na realidade, palidez, né, quase sempre vem acompanhada de outras alterações do hemograma. Então, vem combinada com a queda dos leucócitos, a queda de plaqueta, que a gente chama de leucopenia e plaquetopenia, levando as crianças a fazerem quadros de sangramentos importantes. Podem ser doenças benignas, mas nós não podemos esquecer que as doenças malignas, principalmente a leucemia, ela tem um contexto muito exuberante, né? Além da anemia, os sangramentos. E essa criança também, além disso, ela tem uma hipertrofia gengival, que também está relacionado ao caso da leucemia. Alguns tumores sólidos que infiltram a medula óssea também podem apresentar o mesmo tipo de acometimento. Dentro daquele rastreamento, né, que nós falamos das malformações congênitas, lá no início do nosso quadrinho, pode estar associado a alguns tumores malignos. A hemipertrofia corpórea anerídea, que é a ausência da íris, é um deles, são dois deles que servem de alerta. Então, essas crianças, elas precisam ser rastreadas pelo menos até a idade dos 8 anos. Esse tipo de malformação está associado a tumor de Wilms e a um tumor hepático chamado hepatoblastoma. Então, é importante que seja feito, pelo menos a cada 6 meses, ultrassonografia abdominal para tentar detectar esses tumores mais precocemente. Otalgia crônica. É comum nos consultórios as otites supuradas de repetição, as otites crônicas. Isso pode ser uma otite crônica, mas pode ser um tumor de ouvido, porque um sarcoma de ouvido ou uma osteocitose, que eu não vou me deter muito nesse detalhe, mas é um tipo de doença que leva a uma destruição do osso temporal e começa a fazer na realidade, essa drenagem, e essa criança, e é uma doença relativamente crônica, leva muito tempo para ser diagnosticada, e que na realidade é preciso encaminhar, e muitas vezes um simples raio-x de crânio vai mostrar essa lesão osteolítica e que você vai conseguir fazer o diagnóstico mais precocemente. As dores abdominais são frequentes nas nossas crianças. Nós lembramos das parasitoses, mas nós não lembramos que pode ser que esteja sendo instalado aí um tumor maligno, principalmente o linfoma, os sarcomas também, né? Aí o câncer dói, não dói, dói porque ele comprime, porque ele necrosa, porque ele sangra. Lógico que ele só vai apresentar esse tipo de sintomatologia quando ele já está muito grande. Veja a barriguinha dessa criança, como é enorme. Fora isso, essa criança tem adenomegalia disseminada, então é um caso de linfoma. Então, essas dores abdominais, elas são mais frequentes no tumor de Wilms, que é o tumor renal que nós já falamos algumas vezes, no neuroblastoma e os linfomas. Essa foto realmente tem um impacto muito forte, mas eu fiz questão de trazer porque eu acho que a gente pode ser que a gente ainda se depare com situações como essa. Graças a Deus faz muito tempo que nós não encontramos pacientes com a gravidade dessa, mas são crianças que começam com corrimento sanguinolento, então, e isso é pouco valorizado. Pode ser um corpo estranho, pode ser um hemangioma, que é um tumor vascular, mas pode ser um sarcoma de vagina e útero. E ninguém precisa chegar a um serviço de referência com tanta doença como essa criança. A tosse de espinéia. Então, os tumores de mediastino, eles trazem esse tipo de sintomatologia. É uma tosse persistente, a criança muitas vezes ela é levada ao serviço de emergência, faz as suas nebulizações, tem uma ausculta de uma criança que tem um quadro de alergia, de asma, mas ninguém pensa muitas vezes em fazer um raio-x. Mas olha aqui, essa criança tem um alargamento de mediastino, e ela pode ter um linfoma, uma leucemia ou um tumor de célula germinativa que quase sempre está alojado nos anexos do ovário ou testículo. É considerada uma emergência oncológica. Essa criança, quase sempre, ela vai procurar um serviço de emergência, mas é considerada uma emergência oncológica. Para concluir a nossa palestra, eu queria deixar alguma coisa aqui para que vocês refletissem sobre tudo isso que nós falamos. Vocês devem estar, enquanto profissionais de saúde, atentos ao diagnóstico precoce.
Preste atenção, câncer não é igual a morte. Vamos vencer esse tabu. Não é preciso pensar assim. A gente já mostrou lá na frente que nós conseguimos curar mais de 75% das crianças e que em alguns tumores até mais de 90%. O que a gente precisa é curar mais e dar qualidade de vida melhor para as nossas crianças. Mas essa sobrevida vai depender da localização do tumor, também já abordamos lá, da biologia do tumor e principalmente do estágio da doença ao diagnóstico. Esse autor aqui, esse autor e outros autores relatam que frequentemente os pais insistem com os médicos para procederem com maiores investigações. E eles dizem não há nada errado com seus filhos. Deixamos então algumas sugestões para vocês. Se procurado pelos médicos, pelos pais, colhido a anamnese, examinado a criança, mesmo que não tenha encontrado nada de errado, deixe sempre em aberto um retorno, caso seja necessário. Nunca feche a porta, deixe essa porta sempre aberta. Sempre leve a sério as queixas dos pais, que embora não saibam o que está acontecendo, sabem que seu filho não está bem. Encaminhar a criança com suspeita de diagnóstico de câncer para avaliação por um pediatra ou para um serviço especializado. Tenha cuidado ao dizer à família que não há nada de errado com seu filho. Lidar com medo do diagnóstico e com o tabu do câncer, isso é extremamente importante. Vençam esse tabu. Vamos aqui trabalhar que câncer é igual à vida. Eu posso curar essa doença, mas eu sou responsável por fazer esse diagnóstico precoce. Peça ajuda a um outro colega, caso tenha dúvida. E fique atento, pode ser câncer. Nós vamos passar para uma segunda parte da nossa fala, da nossa aula, trazendo para vocês alguns sinais de alerta para as leucemias, porque aqui é um fluxograma que vai direcionar vocês no encaminhamento. Vamos começar por aqui. Aqui é alguns sinais e sintomas que estão elencados aqui nesse primeiro quadrinho. Então, palidez e ou sangramento e ou febre, e ou dor óssea, e ou dor articular, e ou hepatosplenomegalia, e ou linfonodomegalias. Então, se você está diante de algum desses sinais ou sintomas, é importante que você peça um hemograma, que esse hemograma ele tem um resultado no máximo em 24 horas. Se esse hemograma foi normal, então você, na realidade, você vai fazer uma reavaliação clínica em 72 horas. Lembre que eu coloquei para vocês, esses pacientes eles têm que ficar sempre sob o cuidado até a resolução completa do caso. Se houver persistência dos sintomas, você vai repetir o hemograma. Se for normal, você ainda vai fazer um acompanhamento. Se não houver persistência dos sintomas, você ainda continua fazendo acompanhamento. Se repetir o hemograma e não foi normal, pelo menos você tem 2 ou mais alterações, como anemia, leucocitose, leucopenia e plaquetopenia, essa criança ela deve ser encaminhada imediatamente ao serviço especializado. Então, um oncologista pediatra ou hematologista pediatra. O que a gente considera emergência que não pode esperar? Se você fez o hemograma e o hemograma mostra essas alterações, por exemplo, leucocitose de maior de 50 mil leucócitos, sangramento, plaquetas menor do que 20 mil, ou uma anemia severa com uma hemoglobina menor do que 6. Então, esses pacientes eles têm que ser encaminhados imediatamente para um centro de referência, no caso, uma atenção psiquiátrica. Um sinais de alerta para o linfomas. Então, eu estou diante de uma linfonodomegalia sem foco infeccioso e ou febre de origem indeterminada e ou sudorese noturna. Eu não falei sobre a sudorese noturna, mas em alguns tipos de linfomas, principalmente o linfoma de Hodgkin, ela pode estar associada, e ou perda de peso. Então, essa criança pode ter um processo infeccioso, mas ela pode ter um linfoma. Então, você vai pedir as sorologias, se as sorologias forem positivas, você vai tratar. E pede um hemograma com a velocidade de eritrosedimentação com um resultado solicitado para 72 horas. Se for normal, né, então você vai fazer uma reavaliação clínica semanal durante o período de 4 a 6 semanas. Se houver persistência da linfonodomegalia maior do que 3 centímetros,
fixo, crescimento progressivo, indolor, sem sinais inflamatórios. Então, se não, você ainda vai continuar fazendo o acompanhamento. Se tudo isso estiver presente, você vai encaminhar ao oncologista pediatra. Vamos voltar para cá. Sim, aqui se a sorologia não forem positivas, você vai seguir o mesmo caminho que nós mostramos ali adiante. Se esse hemograma não for normal, né, se a gente vier para cá, se esse hemograma não for normal, tiver 2 ou mais alterações, como anemia, leucocitose ou leucopenia, plaquetopenia, você vai seguir também esse fluxo e encaminhar para o oncologista. Agora, se for uma linfonodomegalia supraclavicular ou em locais não habituais, como nós mostramos lá na frente, ele deve ser encaminhado imediatamente ao oncologista pediatra. Se você tiver uma linfadenopatia e ou dispneia, faz um raio-x. Se tiver uma massa mediastinal, imediatamente encaminhado para um oncologista. Se não tiver, investigar. O que é considerado uma emergência? Massa mediastinal. Então, esses pacientes têm que ser encaminhados imediatamente. Sinais de alerta para as massas abdominais. E aqui também a gente vai falar de massa abdominal e vamos falar também de massa testicular. A massa abdominal palpável de rápido crescimento é considerado um sinal de emergência. Tem que ser encaminhada rapidamente para um oncologista pediatra. Vejam aqui o que é emergência. Massa abdominal de crescimento rápido. Porque isso pode ser um linfoma de Burkitt. Linfoma de Burkitt é um dos tumores de uma velocidade de crescimento maior que existe. E tem um contexto metabólico, que eu também abordei lá na frente. E essa criança pode vir a falecer sem nem fazer o seu diagnóstico, se ele não for encaminhado imediatamente para a atenção terciária. No outro quadrinho, dor abdominal recorrente, ou massa abdominal, e ou perda de peso, hematúria, e ou febre de origem determinada, e ou hipertensão arterial. Nós não costumamos avaliar a pressão das nossas crianças, infelizmente, mas pode ser um grande sinal de alerta. E ou sinal de Cushing, que a criança começa a fazer uma infiltração do rostinho, e ou alteração dos hábitos intestinais e urinários. Então, é imprescindível pedir um ultrassom abdominal. E o prazo para ter o resultado desse ultrassom deve ser de 7 dias. Se houver massa, encaminha para um oncologista. Se não, vai investigar. A mesma coisa no aumento de volume testicular. Então, nesse caso, fazer um ultrassom testicular, no máximo em 7 dias, e segue o mesmo fluxo aqui. Então, se tiver massa, encaminha para lá. Se não, investigar. Nesse próximo quadrinho, nós temos os sinais de alerta para os tumores do sistema nervoso central e o retino. Vamos primeiro para os tumores do sistema nervoso central. Se a criança apresenta cefaleia persistente matinal, e ou vômitos frequentes, e ou tontura, e ou convulsão, e ou alterações da marcha, e ou alteração da visão, e ou irritabilidade, e ou sonolência, e ou atraso do desenvolvimento psicomotor, e o aumento anormal do perímetro cefálico. Lembre que isso aqui é extremamente importante, principalmente nas crianças de baixa idade. Você pode deflagrar um tumor do sistema nervoso central apenas pelo acompanhamento na medição do perímetro cefálico. Então, se a criança tem um ou mais desses sinais, é imprescindível uma tomografia ou uma ressonância de crânio, com resultado no máximo em 7 dias. Se houver presença de massa, vai ser encaminhada a um oncologista pediatra. Se não, investigar. Aqui, trazendo para o retinoblastoma, se você está diante de uma leucocoria, ou aquele olhinho do gato, e ou alteração na visão, estrabismo, protrusão ocular, importante fazer uma avaliação com o oftalmologista em até 7 dias. Se tiver massa intraocular, então vai ser encaminhado para um oncologista pediatra. Se não, vai ser investigado. O que é considerado uma emergência diante desses tumores? Sinais de hipertensão intracraniana. Então, encaminhar para um serviço de emergência ou alteração do nível de consciência. Essa criança não vai sobreviver se nós não fizermos uma intervenção imediata. E para concluir, os sinais de alerta aos tumores ósseos e de partes moles. Então, a dor óssea e o aumento do volume da região acometida com sinais inflamatórios. Falei para vocês que o raio-x pode
e deve ser feito imediato, porque ele vai trazer alterações que vai sinalizar que ali deve estar existindo alguma coisa está diferente e pode ser um tumor já se instalando ali. Então, esse raio-x ele tem que ser feito no prazo máximo de 7 dias. Se houver uma lesão óssea suspeita, vai ser encaminhado imediatamente para um oncologista, se não, vai investigar. No caso do sarcoma de partes moles, um aumento progressivo do volume das partes moles, uma massa ou nódulo, fazer uma ultrassonografia dessa região em até 7 dias. Se houver a presença da massa suspeita, então encaminhar para um oncologista, se não, investigar. Eu estou trazendo aqui para vocês alguns casos que eu não preciso que vocês me respondam agora. São casos para reflexão e que para vocês, junto com esses fluxogramas que foram apresentados, vocês digam como vocês conduziriam esses casos. São casos que chegaram tardiamente ao serviço. E nós precisamos compartilhar com vocês para ver se a gente consegue mudar a história dessas crianças. Era um caso de adenomegalia. ICMA, 13 anos, procedente de Jacuí, que foi admitido no CEOMP este ano, com história de aparecimento de gânglios, inicialmente em região axilar e posteriormente em região cervical bilateral, submandibular e inguinal há cerca de 2 meses. Não tinha febre, perdeu peso, e também não tinha contato com gatos, porque a gente tem a doença da arranhadura do gato, e que é importante você fazer esse inquérito quando você vai coletar a história. Tem retardo neuropsicomotor, faz uso de anticonvulsivantes. Ao exame, era um linfonodomegalia múltipla, medindo mais de 2 centímetros, cada uma delas. Como é que você conduziria esse caso? O outro paciente era uma história de febre persistente. DVL, 8 anos, procedente de Piranha, na Lagoa, foi admitido no CEOMP também, foi em janeiro desse ano, com história de febre intensa, persistente, com intervalos curtos de duração, que se iniciou em outubro de 2014. Antes do aparecimento da febre, a genitora relata que já aparecia manchas roxas pelo corpo. Com cerca de 8 dias de febre, procurou atendimento no hospital público em sua cidade, onde foi medicado com sintomáticos e amoxicilina e liberado para casa. A amoxicilina é um antibiótico, você deve saber. Sem obter melhora, 8 dias depois voltou outra vez ao hospital, tendo sido prescrito outro antibiótico, por suspeita de pneumonia. Até então, nenhum exame havia sido realizado, apesar da insistência da genitora. Lembram que eu falei lá que é importante escutar a mãe, porque ela tem um sentimento de que alguma coisa está errada com seu filho. Foi então solicitado hemograma, enfim, e recomendado que fizesse em laboratório privado, e com esse resultado foi encaminhado a um hematologista conseguindo consulta em 10 de novembro. Repetido hemograma foi então solicitado e realizado um mielograma, cujo resultado ficaria pronto em 10 dias. Estou aqui colocando para vocês da importância do encaminhamento para esse paciente ao centro de referência, porque esse prazo aí, depois de já haver alguma alteração no hemograma, já deveria ser encaminhado para o centro de referência. O resultado foi inconclusivo. Foi então liberado para ficar somente em observação e deveria retornar caso houvesse agravamento do quadro. Com a piora do quadro, em janeiro de 2015, foi então encaminhado para o CEOMP, o Auckland, foi realizado os exames e confirmado o diagnóstico. Então aqui eu pergunto, como é que você conduziria esse caso? Deixo isso para vocês. Dor óssea. JGN, 17 anos, procedente de São Bento do Una. Foi encaminhado assim em fevereiro de 2015, com história desde outubro de 2014, com dor e caroço na coxa direita, de crescimento rápido. Em dezembro, procurou na sua cidade um médico de clínica privada, que o encaminhou para um ortopedista em Garanhuns. Foi então esse que encaminhou para o HC para uma consulta com outro ortopedista. No Hospital das Clínicas, realizou alguns exames para esclarecimento diagnóstico, sendo então encaminhado ao CEOMP em fevereiro de 2015. Como é que você conduziria esse caso? Foi conduzido corretamente? Então, dê a sua opinião. Dor e aumento do volume abdominal. AMF, 7 anos, procedente de Carpina, foi admitido no CEOMP no início de 2015, com história de rápido aumento do volume abdominal. Associado a isso, apresentava também palidez importante e significativa perda de peso. Negava febre. Diante do agravamento do quadro, foi encaminhado de sua cidade para o HR para investigação diagnóstica. Tinha uma história de cerca de 30 dias.
No exame físico, o paciente com estado geral precaríssimo, abdômen globoso, tenso e doloroso, a palpação. Será que era assim que você conduziria esse caso? Fica a reflexão. Cefaleia e vômitos. VMS, 9 anos, procedente do Recife. Foi admitido no Serromp em 2015 com história de cefaleia progressiva e vômitos há cerca de 9 meses, gente. Muito tempo. Muito tempo. A genitora relata ter procurado vários serviços. Vocês veem aqui que as mães, elas procuram ajuda, mas elas não são atendidas como deveria ser. A receber apenas orientações sintomáticas. Procurou então o neuropediatra do OC, que o encaminhou ao CEOMP. Esse paciente estava no estado precaríssimo, estado geral precaríssimo, com perda de peso significativa. Já apresentava alguns distúrbios focais, tá, como estrabismo convergente, dificuldade na marcha, enfim, bastante sequelado. Então, o outro caso é do reflexo esbranquiçado no olho direito. MAC, 1 ano de idade, procedente de Recife, foi admitido no CEOMP em 2015, com história de brilho acentuado no olho direito, percebido pela genitora desde o nascimento. Vocês estão vendo aí que a mãe ela tem uma importância, ela percebia que existia um brilho. Você pode não ver aquele olhinho de gato, mas às vezes ele existe já desde o nascimento. Segundo a mesma, procurou por diversas vezes consulta médica, mas a orientação era de que aquilo era normal. Em final de abril, consegui uma consulta na fundação, tendo sido realizada uma fundoscopia sob narcose, sendo evidenciada uma massa retiniana em ambos os olhos. Então, na realidade, é preciso que nós façamos uma reflexão para que a gente possa melhorar essa história das nossas crianças e adolescentes. Bom, na realidade, aqui estão meus contatos, meu e-mail, meu celular, eu trabalho no CEOMP, e esse telefone aqui é o fixo do Centro de Oncohematologia Pediátrica, esse aqui é o meu celular, meu e-mail, fiquem à vontade. Queremos muito ajudar vocês, porque se nós ajudamos vocês, consequentemente, nós estamos ajudando as nossas crianças a terem uma curabilidade maior, com um impacto de sequela muito melhor. Obrigada a todos vocês.